Perceba, você faz isso todos os dias, nem nota. Ao terminar uma explicação, ao receber uma crítica, ouvindo um olhar enviesado, lendo um comentário frio, reagindo quase sem pensar, você se defende. É quase instintivo, um reflexo moldado em família, na escola, em cada sala de reunião. A defesa é uma armadura fina, mas sufocante, do tipo que, de tanto vestir, você esquece de tirar. Mas por trás dessa rotina, esse impulso irresistível de se proteger, justificar, corrigir, está um truque antigo, sujo e brilhante. Maquiavel sorri para você toda vez que sua voz treme para explicar, que sua mão soa nervosa digitando aquele "mas não foi bem isso". Você precisa notar, toda vez que você se defende, alguém está no controle. E não é você. Pausa. Agora imagine a última vez em que sentiu vontade de responder, de rebater. Pode ser hoje, pode ser agora. Alguém falou. Algo pequeno, quase irrelevante, um detalhe. Mas aquilo escorregou para dentro de você como um prego, enterrando a ponta só para te cutucar. E então, a necessidade de responder virou urgência. Se não fala, parece que queima. Se não explica, sente que perde um pedaço do próprio nome. Você já reparou como isso dói? Como tudo isso começa antes mesmo da boca abrir. Sabe por quê? Porque existe uma contradição perversa na mente de quem se defende. Você acredita, sem nunca ter admitido em voz alta, que ao explicar convencerá alguém, salvará a reputação, restaurará a justiça. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, quem te escuta está só esperando por mais munição. Você entrega, na bandeja da sua ansiedade, exatamente o que o outro queria. Provas vivas do seu desconforto. Seu chefe faz uma pergunta enviesada. Você tenta se antecipar, faz um rodeio, se afunda. Seu amigo faz uma observação sarcástica. Você rebate. Todo mundo nota o seu descontrole. Seu familiar te acusa de algo injusto. Você se justifica demais e a sensação nunca passa. Insuportável, né? Mas tem mais. Todo mecanismo de defesa é um convite para que o outro permaneça onde está, no controle. Enquanto você esclarece, justifica, se explica, a outra pessoa se fortalece. Fica ali, confortável, intocada, só observando você se encolher. O paradoxo: o que você acredita te proteger é justamente o que te deixa vulnerável. A cada réplica, uma perda sutil de energia, autoridade, respeito. Sinta, agora, qual memória te gastou mais? Aquela em que você resolveu tudo na conversa? Ou aquela em que tentou de tudo e ficou sem resposta? Exausto na própria mente? Pois é, a cultura, trabalho, família, até os influencers do Instagram, ensina que não se defender é aceitar a derrota. Diz que quem cala consente, que quem não reage perde. Mentira. O silêncio de quem não precisa se defender amedronta o agressor, desarma o manipulador, desmonta o crítico vazio, empodera o observador. Só que esse silêncio em você não é apatia, é domínio. Só que esse domínio assusta porque é raro. Quem aprende a não se defender quebra o circuito secreto da manipulação, ainda que sozinho, ainda que doendo. Preste atenção. Quando você sente a pulga da indignação, o "não é justo", o "não foi isso", o "não posso deixar assim", você está sendo empurrado para dentro da jaula, não para fora dela. E quem segura a porta são as palavras que você decide dizer. Agora, uma pergunta rápida. Quanto tempo faz que você não experimenta do poder desinteressado de deixar uma provocação morrer no vazio? Quando foi que você permitiu que o silêncio falasse mais sobre sua força do que qualquer argumento? A resposta sincera costuma ser nunca. E isso tem algo de assustador, porque você se confunde com a necessidade de se justificar. Mas é só a superfície. Lá no fundo, sabe o que bate? O medo do que sobra quando finalmente você não responde. O medo de descobrir o tamanho do vazio que fica ao não tentar provar nada para ninguém. O medo, inclusive, de ser forte demais para a sua própria história. Quando você silencia, quem se debate é quem te julga. Quando você não revida, toda a conversa muda de eixo. Poder real começa no ponto em que desistimos de defender o ego e passamos a governar o próprio universo interno. Maquiavel sabia disso. Não escreveu para ser lido por inocentes. Escreveu para quem quer vencer, mesmo que seja dentro do próprio peito.
E se você acha tudo isso teórico, difícil ou impossível, precisa se perguntar: por que me custa tanto abrir mão da última palavra? Por que preciso tanto ser entendido, alinhado, aceito? Respira. Sente o silêncio do quarto, do ambiente, das entrelinhas. Esse vazio não precisa ser preenchido com justificativas. Pode ser o espaço do seu poder. Será que você é capaz de experimentar? Consegue ouvir uma provocação, uma acusação, um comentário irônico e deixar pairar no ar sem resposta? Ou vai seguir entregando de graça o mapa das suas inseguranças a quem menos merece? O truque de Maquiavel não é sobre maldade. É sobre sobrevivência num mundo que aplaude quem fala demais, mas realmente respeita quem sabe se preservar. Você pode não perceber, mas todo dia decide que tipo de poder coloca na conversa. O poder imprevisível de quem se cala e observa, ou a fraqueza do reflexo imediato de quem se defende e perde o eixo. Você sente isso? Consegue lembrar quantas vezes já caiu na armadilha só hoje? Quantas vezes teve vontade de recuar, se proteger, tentar organizar um discurso melhor? Não condene esse impulso. Todo mundo tem. Talvez ele tenha te protegido criança, feito amigos no início do colégio, garantido que você passasse despercebido quando precisava sobreviver. Mas hoje, esse mecanismo te sabota, te prende num padrão antigo, e é aqui que mora o truque fatal de Maquiavel. Se você não decide quem é no silêncio, alguém decide por você no grito. Essa é só a superfície. A lâmina fria que corta sem avisar quando você menos espera. No comentário bobo, no argumento casual, na vida real da segunda-feira. O jogo muda quando você aprende que não se defender não é omissão. É estratégia. Não é fraqueza. É comando. Não é passividade. É soberania. O que você faria com esse poder? Como mudaria o jogo se na próxima conversa difícil optasse pelo silêncio atento, pelo olhar que não pede permissão, pela palavra que não precisa ser dita? O convívio muda, a relação com a equipe muda, o respeito do outro muda. Mas, aviso direto, esse caminho cobra seu preço. É solitário, inquietante, às vezes desconfortável demais. Só para quem suporta atravessar o vazio entre o impulso de responder e a escolha de dominar o próprio espaço interno. E se você chegou até aqui, um convite. Se não fugir dessa vez, se tiver coragem de experimentar, a próxima parte te mostra como transformar silêncio em poder real. Porque só observa o truque fatal de Maquiavel quem aguenta o desconforto do próprio silêncio, quem não corre na hora do vazio, quem fica, respira e vence por dentro. Segue o canal se sentir que esse chamado é para você, para não perder o próximo passo, e descubra até onde você pode ir quando para de se defender. Tem certeza que aguenta ver a verdade inteira? Responde para você mesmo. Mas, nunca se defenda. Pode ser o início de tudo que te disseram para temer. Você aguenta? Então continua. O truque só começou. Você percebe o que acontece por dentro quando decide não se defender? Não é confortável. Um silêncio incômodo enche o peito, junto com perguntas que nem sempre têm resposta. Mas é exatamente aí que tudo começa a mudar. Imagine por um instante uma manhã normal de trabalho. Mensagens chegam antes do café acabar. Seu chefe entra na sala, olhar cortante. Ele diz, com um sorriso quase polido: "Você entregou o relatório fora do prazo de novo, não foi?" Você sente o estômago revirar. A mente dispara argumentos, mas ninguém avisou do novo prazo. Foi o sistema que caiu. Eu estava cobrindo 2 colegas ao mesmo tempo. O reflexo é automático. O impulso de se justificar quase impossível de segurar. Só que dessa vez, você respira. Segura o ímpeto. Deixa o silêncio durar. Aquilo queima nos primeiros segundos como se fosse errado. Seu chefe espera a resposta. Ligeiramente desconcertado, você solta um olhar firme, mas não oferece desculpas. Ele se mexe na cadeira, repete a cobrança, mas o efeito já mudou. Sem a sua defesa, o drama esvazia. Ele percebe que a pressão dele não funciona igual. Você percebe que não perdeu o chão nem seu valor. Só ficou frente a frente com o incômodo real de não ser compreendido, de não agradar, de não assumir o erro que outros queriam te empurrar. Por dentro, nasce uma força diferente. O começo do controle. É isso que quase ninguém fala.
O desconforto é o preço. Você vai querer sair correndo. Vai buscar palavras salvadoras. Uma frase que prove seu ponto, que te lave de qualquer culpa. Só que, se aguentar, vai notar algo novo. O poder migra. Devagar, quase imperceptível. Pense em outro exemplo. Você está em casa. Um parente, talvez aquele que sempre puxa um conflito, chega atirando. Nunca tem tempo para a família. Sempre mais ocupado que os outros. O passado ensina a responder rápido, justificar agenda, explicar prioridades. Tudo para não ser visto como egoísta. Desta vez você muda o padrão. Escuta, respira e deixa o comentário pairando. Não rebate, não acusa, apenas mantém o silêncio, olhando para quem falou, sem exasperação. O clima muda. Seu parente, esperando uma reação, encontra um vazio que espelha o próprio desconforto. Logo o discurso perde força. Ele recolhe a crítica ou se fecha, porque não encontrou resistência nem combustível. Você por dentro sente o peso do julgamento recuar, não porque venceu na lógica, mas porque assumiu o controle do próprio valor. O interessante é que o mundo parece alérgico ao silêncio. Desde cedo nos treinam. Explique-se. Dê motivos. Não deixe nada subentendido. Reaja, senão serão injustos com você. Como se calar fosse perder, fugir, se entregar. Só que há uma diferença radical entre ausência de defesa e passividade resignada. Manter o silêncio em vez da defesa é uma forma de ocupação ativa do próprio espaço. Não é desistir, é ocupar, sustentar, suportar. Já reparou como nas discussões entre amigos ou casais, o ponto crítico surge quando um deixa de reagir automaticamente? Quando um para de rebater, deixa de tentar convencer, o jogo inteiro se transforma. Frases do tipo, você nunca escuta o que eu digo, ou você só pensa em você, geralmente puxa respostas. No momento em que alguém, ao ouvir isso, opta pelo silêncio atento, sem ironia, sem fuga, só com presença, uma inquietação toma conta do ambiente. Não é fácil. Quem está do outro lado pode aumentar o tom, buscar reação, forçar explicação, mas quanto mais você segura, mais o agressor mostra de onde realmente vem sua força, da necessidade de dominação. E quanto mais você aguenta sem se dobrar, mais claro fica que o controle está finalmente do seu lado. Essa estratégia não é para cortar laços, diminuir afeto ou criar muros. Serve para que sua presença seja sentida e respeitada, mesmo nos conflitos. Repare, toda vez que você obscurece o próprio valor para agradar, para evitar tensões, termina invisível no melhor dos casos, e humilhado, no pior. O impulso de se defender parece humildade, mas muitas vezes é medo de rejeição. A coragem de não se defender, essa sim, é revolucionária. Ela deixa o outro com o peso do próprio julgamento, e nem sempre vira confronto. Muitas vezes, leva ao contrário, uma reação inesperada de respeito. Quando você para de explicar tudo, as pessoas começam a perceber sua força naquilo que você não diz. Isso não quer dizer virar um robô insensível ou cortar laços emocionais. O maior desafio é manter a humanidade, sentir tudo, raiva, dor, indignação, e ainda assim, escolher não entregar tudo à resposta automática. Não se trata de ser melhor que ninguém. É um exercício. Quantas vezes você pode suportar o vazio até que ele se torne seu aliado? Imagine agora uma situação mais sutil. Um amigo te expõe publicamente numa roda de conversa. Fulano não sabe receber crítica, sempre se fecha. Todos riem meio sem graça. O antigo reflexo pediria, não é assim, você não entende. Ou se você estivesse no meu lugar, mas você só sorri. Segura o olhar e deixa isso repousar no silêncio da roda. Ninguém espera por isso. Em segundos, a conversa vira. O amigo passa por desconforto. Se autocorrige, muda de assunto. Talvez até repense a própria postura. O grupo percebe que a frase dele reverberou de forma inesperada. Seu silêncio não foi fraqueza, foi soberania. Mudar esse padrão não é só uma escolha intelectual. É visceral. Dói. Você pode suar frio, sentir o pulso acelerar, temer ser mal interpretado, perder amizades, cargos, a sensação de ser aceito. Por isso quase ninguém tenta. Por isso quem tenta, quando consegue atravessar o desconforto, nunca mais volta ao ponto anterior.
O prazer de não se explicar, de manter a palavra presa, é menor no começo. Depois vira disciplina. Depois, liberdade. Uma cena recorrente. Um líder numa reunião tensa, acusado de parcialidade por alguém da equipe. Todos esperam que ele defenda suas decisões, explique os critérios, demonstre justiça. Só que ele, ao contrário, ouve, observa, faz silêncio. Depois de alguns segundos, pergunta simplesmente: "Você quer acrescentar mais alguma coisa?" O acusador, esperando luta, perde a base. A equipe percebe: quem não se defende tem convicção. Ou pelo menos, não entrega seu eixo ao primeiro ataque. Surpresa. A conversa amadurece. O respeito dobra. E se você acha que só serve para grandes decisões, experimente algo trivial. Alguém comenta, provocando: "Você nunca acerta o ponto do café." Brincadeira? Talvez. Mas veja quantas vezes você cede e se explica. Ri de si mesmo, oferece desculpas automáticas. Experimente só para ver, sorrir e deixar o comentário morrer ali. Quem sabe, aos poucos, você começa a perceber que o tempo gasto tentando evitar julgamentos é tempo roubado da sua paz. Mas cuidado, não se defender não é virar estátua, nem se afastar de tudo. É também saber responder ao que importa, com calma, quando essa energia faz sentido. Quando o silêncio cria possibilidade real de diálogo, não apenas de disputa de controle. Por outro lado, se deixar dominar pelo medo de mal-entendidos é ceder seu centro para o domínio do outro. O equilíbrio é tudo. O desafio é aceitar que haverá desconforto. Sim, talvez julgamentos, talvez distanciamentos. Mas no fim desse processo, fica a liberdade de não viver em função do argumento, do consenso, da validação alheia. O poder muda de lado quando você segura o próprio silêncio. Maquiavel escreveu para mentes agudas, astutos e inseguros, que sabiam o valor de parecer inofensivos enquanto por dentro eram fortalezas. Muito da sabedoria dele está em saber o momento de não entregar o jogo, não abrir o coração para quem não veio para entender, mas para dominar. No cotidiano, essa escolha se repete. Crianças são ensinadas a se desculpar, mesmo quando não fizeram nada errado. No trabalho, espera-se que cada erro seja driblado por uma explicação melhor do que a história real. Em casa, aprendemos a fazer concessões seguidas de justificativas para agradar. Não posso dizer não. Preciso explicar que estou cansado. Tem que entender meu lado. É o padrão exaustivo, invisível. Quando você rompe, o estranhamento é imediato. Vem cobranças, chamadas. Por que está calado? Você não vai falar nada? Já não se importa mais? Toda a estrutura do relacionamento pode ser testada. Mas, se suportar, pouco a pouco o respeito cresce. Você aprende a habitar os próprios limites. Aos poucos as pessoas desistem de buscar em você a confirmação das próprias carências. E veja, não é sobre vencer discussões ou parecer superior. É sobre não perder a si mesmo. É sobre não gastar sua energia defendendo um território emocional que já é seu. Um território que precisa ser mantido com humildade, sim, mas acima de tudo com firmeza. A defesa compulsiva, na maior parte das vezes, é trauma. Um trauma herdado, aprendido, reforçado a vida toda. Que tal experimentar viver o oposto? Ao menos uma vez. Se você pensa que é impossível, tente começar pelo micro. No trânsito, ao levar uma fechada e ouvir alguém te xingar, não justifique, não gesticule, simplesmente siga. No grupo de trabalho, quando sugerirem que sua ideia foi pouco realista, sorria, solte "vou refletir nisso", e observe o poder ficar com você. Não ceda ao impulso de ocupar o vazio com explicações. Transforme o vazio em seu território. Se você não se reconhece nesse texto, talvez ainda precise testar essa coragem. Mas se, em algum nível, sabe do que estou falando, está apto a dar o próximo passo. Só não se engane. Ganhar poder custa caro, custa paz superficial, custa agradar e talvez até custa vínculos frágeis. Mas garante uma autonomia rara, a de não ter que se vender a cada novo olhar, cada nova crítica, cada nova ameaça de rejeição. No próximo episódio você vai conhecer técnicas de como sustentar esse silêncio, de como criar essa pausa e transformar esse incômodo em força. E, se quiser mesmo ver até onde pode ir,
Vale a pena seguir aqui aguentando firme, para não se perder no caminho e não cair nos mesmos truques disfarçados de cuidado. Continue comigo, se tiver coragem de seguir ficando mais forte. O poder agora está prestes a ser seu, se você não fugir de si mesmo. Você chegou até aqui. Isso por si só já diz muito sobre quem você é, ou ao menos sobre aquilo que te inquieta, que te faz buscar um sentido mais profundo nos dias, nas relações, em si mesmo. Talvez as palavras desse vídeo tenham te surpreendido, talvez tenham doído um pouco, talvez tenham sido o espelho de algo que você nunca conseguiu nomear direito. Mas o fato é, a verdade do poder começa onde termina o instinto automático de se defender. Agora, o que fazer com tudo isso? Como transformar uma nova consciência em ação autêntica? Como dar ao silêncio, à não defesa, um papel estratégico de transformação diária, e não apenas um ideal bonito, inalcançável? Aqui começa o plano. Não uma receita fácil ou instantânea, mas um caminho prático, emocional, profundo. Primeiro passo: identificação consciente. A partir de hoje, observe seus instantes de reação. Note quando seu coração acelera para dar uma resposta, uma explicação, uma justificativa. Faça disso um exercício diário, pequeno, quase imperceptível. No trabalho, em casa, entre amigos, na internet, perceba quando está prestes a se defender, mesmo por bobagens. Se possível, escreva essas situações num caderno ou até num bloco de notas do celular. O ato de registrar evidencia padrões, constrói consciência, tira o reflexo da sombra e coloca na luz. Está nervoso ao justificar um atraso? Explique num papel, não na conversa. Está prestes a rebater uma crítica? Respire, observe a urgência, tente não agir. Não é sobre vencer, é sobre enxergar o mecanismo. O simples ato de perceber já começa a desacelerar a máquina invisível das antigas respostas. Segundo passo: exercício do silêncio controlado. Escolha, todos os dias, uma situação para não se defender. Pode ser algo simples: não responder à provocação leve, não justificar um erro pequeno, não rebater um comentário passivo-agressivo. Quando vier a vontade de explicar, lembre das sensações físicas: o calor nas bochechas, a tensão muscular, a voz mental gritando "diga algo". Em vez de falar, respire fundo, mantenha a calma, sinta a onda passar. Descubra que o desconforto dura poucos segundos. Com o tempo, vai aprendendo a atravessar essa tempestade interna, até ela perder o poder de te controlar. A cada experiência, note o que mudou, como as pessoas reagiram, como você se sentiu depois. Escreva, se puder. Reflita. Você está criando músculo emocional. Paciência é sua melhor aliada, porque ninguém se torna forte do dia para a noite. Terceiro passo: cultivo da presença e da escuta. A ausência de defesa não significa ausência de posicionamento. Pelo contrário, você só pode se posicionar de verdade quando não está dominado pelo medo de ser mal interpretado. Ouça mais. Escute com atenção, inclusive o que te atinge. Deixe o silêncio crescer entre as palavras. Não preencha todos os espaços com explicações ou argumentos. Quando sentir que alguém te provoca, faça uma pausa maior do que o impulso natural. Dê tempo para que a outra pessoa revele a própria intenção, para que o seu próprio corpo processe a emoção antes da resposta. Nesse vazio, muitas vezes acontece a verdadeira mudança, no outro e principalmente em você. Quarto passo: reformulação do valor interno. A raiz do reflexo de se defender está, quase sempre, na insegurança, na crença de que precisamos provar valor o tempo todo. Por isso, comece a trabalhar diariamente na construção do seu valor interno. Aquela certeza silenciosa de que você tem dignidade, força, capacidade, mesmo que o mundo não reconheça, mesmo que te acusem, mesmo que falhem em te compreender. Crie pequenas afirmações pessoais. Repita-as em voz baixa antes de entrar em conversas difíceis. Meu valor não depende da aprovação. Eu posso ser atacado, mas não sou obrigado a me desgastar. Eu sou maior do que minhas defesas. Essas frases simples, repetidas com intenção, constroem uma nova base emocional. Com o tempo, você sentirá menos necessidade de agradar
menos urgência em ser entendido, menos medo de não ser aceito. E nesse espaço, o domínio de si nasce para o mundo. Quinto passo: tratamento generoso do próprio erro. Num mundo que exige perfeição, aceitar o erro sem justificativa é ato revolucionário. Quando errar, e vai acontecer, reconheça para si, sinta o desconforto. Se for necessário falar, seja direto. Foi um erro meu. Estou aprendendo. Não acrescente explicações longas. Não peça desculpas pelo seu direito de errar. Não entregue suas fraquezas em bandeja para o outro. Assuma responsabilidade. Não culpa. Nada enfraquece mais um agressor do que uma vítima que não se defende. Não rebate. Só reconhece e segue. Você não está aqui para desempenhar o papel de mártir, nem de herói. Está aqui para viver inteiro. Sexto passo: abrace o incômodo. Seja honesto. Vai doer. A mente vai buscar provas de que você está perdendo poder, respeito, oportunidades. É só o velho padrão gritando para não morrer. Abrigue esse incômodo. Não fuja dele. Trate como um sintoma de crescimento. Use o desconforto como bússola para saber que está no caminho certo. Você não venceu. Você está mudando. E mudança real dói antes de libertar. Sétimo passo: celebre pequenas vitórias. Perceba as mudanças mais sutis. Aquela conversa que terminou sem desgaste. Aquele comentário que não te tirou do eixo. Aquela sessão de trabalho em que você se sentiu inteiro no silêncio. Escreva. Comemore. Fale disso com alguém de confiança. Permita que as suas conquistas, por menores que pareçam, se tornem combustível para continuar o processo. Todo avanço merece reconhecimento, ao menos o seu. Oitavo passo: crie uma rede de apoio consciente. Mudar padrões emocionais é tarefa solitária, mas não precisa ser isolada. Procure uma ou duas pessoas para compartilhar suas novas escolhas. Peça para te lembrarem quando perceberem você voltando ao antigo reflexo. Busque comunidades, fóruns, grupos de discussão que tratem da autoconsciência, do poder da escuta, da comunicação não violenta. Apoio reduz recaídas. Empatia fortalece caminhos. Nono passo: mantenha o propósito claro. Em dias difíceis, vai ser tentador voltar à velha zona de conforto. Por isso é preciso relembrar, todo dia, você está buscando domínio e autonomia, não aceitação automática. Você está treinando não para impressionar, mas para viver pleno. Se sentir que está sozinho, volte a este vídeo, releia partes do roteiro, revise o caderno, procure novas fontes. O sentido da jornada às vezes se esconde, mas não se perde para quem persevera. Décimo passo: comprometa-se de verdade. Ninguém muda para sempre só porque entendeu o funcionamento do jogo. Mudança real exige compromisso diário, olhar honesto para dentro, gentileza com as próprias falhas. Prometa a si mesmo, com o coração aberto, continuar tentando mesmo quando parecer impossível. Transforme o silêncio em hábito, o hábito em liberdade, a liberdade em força de verdade. Quando menos esperar, verá que não é mais refém do truque de Maquiavel. Agora, você domina o tabuleiro. Quero que você guarde isso. Calma não é só ausência de palavras, é presença inteira. Silêncio não é só aquilo que os outros não ouvem, é aquilo que você aprende a ouvir dentro de si. Domínio não é não sentir medo, vergonha, raiva. Domínio é agir apesar deles, com consciência. Se você chegou até aqui é porque busca a verdade. Busca um tipo de poder que não se compra, não se finge, não se contabiliza em curtidas, nem em aplauso fácil. É um poder feito de presença, de silêncio, de escolha. Talvez seja o início de um outro ciclo na sua vida. Talvez você ainda caia em armadilhas velhas. Talvez não consiga sustentar o silêncio todas as vezes. Tudo bem. É assim para todos nós que ousamos sair da superfície. Agora quero te fazer um convite profundo e honesto. Não viva esse processo sozinho. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que, como este, vão direto na raiz dos mecanismos que nos travam. Curta este vídeo, porque isso ajuda a mensagem a chegar em quem precisa. E principalmente compartilhe aqui nos comentários sua experiência ou dúvida. Se quiser, faça de forma anônima, sem medo de julgamento. Seu relato pode ser o impulso que faltava para outra pessoa começar.
Essa rede de apoio silenciosa existe, mesmo que nunca bata no peito. Se quiser aprofundar, compartilhe o que sente, pergunte, sugira novos temas. O caminho continua na troca. E lembre-se, cada vez que você se cala no momento certo, não está se omitindo. Está criando a coragem que o mundo te ensinou a evitar. Seja a sua fortaleza. O poder já está no seu silêncio. Só falta você se permitir ouvir.